Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês o caso de Sorriso, de uma mãe e de 3 filhas. Então eu vou trazer o caso, como as coisas aconteceram, quem foi a pessoa que acabou agindo, se ele agiu ou não sozinho e também, né, quem eram aí essas pessoas que acabaram sendo vítimas dentro de suas próprias casas e descobertos pela polícia no dia 27 de novembro. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês arrumam um jeitinho de me marcar, eu sempre arrumo um jeitinho de repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Eu admito pra vocês que eu pensei muito se eu traria ou não esse caso pro canal, só que eu decidi trazer por vários motivos e vocês vão entender aqui por quê, tá? Realmente não é por acaso que eu tô trazendo o caso pra vocês. Primeiro, eu gostaria de dizer pra vocês que o final de ano é uma época que nós sempre aí tentamos arrumar uma pintura dentro da nossa casa, ou a gente tenta aí fazer uma melhoria com o 13º, ou com um dinheiro extra que a gente acaba ganhando, e eu acho que vale a pena a reflexão de quem são essas pessoas que a gente coloca dentro de casa? Quem é a pessoa que a gente chama para fazer uma pintura? Quem é a pessoa que a gente chama, às vezes, muitas vezes, para fazer uma faxina? E aí não entra só o mérito de quem é a pessoa que você tá, né? Ah, mas é uma mulher, ah, mas é uma senhora, mas você não sabe quem é o marido, você não sabe quem são os filhos, é tudo bem complicado, então a gente precisa cuidar, a gente precisa sempre dar uma olhada com carinho, dar uma vigiada com carinho para saber se de repente a gente não pode estar trazendo aí perigo para nossa casa e perigo para a casa das outras pessoas. Porque veja só, se a pessoa que estivesse fazendo, né, toda a obra que foi feita ali do lado da casa, então dos Calvi Cardoso, que é a família, então que vai acabar perecendo dentro dessa casa, talvez isso pudesse aí ter sido evitado. Não dá, claro, é muito difícil, não estou aqui para culpar a pessoa que fez a obra, só que é muito difícil a gente entender isso, e é por isso que eu estou trazendo esse caso. Em vários lugares, em vários países, esse tipo de trabalho, né, trabalho de reparo, trabalho de conserto, eles são feitos por pessoas ali dentro de uma firma, dentro de uma empresa, dentro de um CNPJ, e que talvez aí os antecedentes dessa pessoa, eles sejam ao menos ali verificados. Porém, quando a gente avisa na vizinhança, ou a gente avisa no prédio que a gente está precisando de uma reforma, a gente está precisando de um conserto, sempre alguém conhece uma pessoa para indicar para a gente. E o que eu pergunto para vocês nesse momento é: quantas vezes vocês checaram os antecedentes dessa pessoa? E eu tenho certeza que a maior parte das pessoas, me incluindo entre elas, vai dizer nenhuma. E é verdade mesmo. É muito difícil. A gente tem aqui no Brasil essa coisa de um acabar tentando ajudar o outro, indicar pessoas para trabalhar, e a gente acaba esquecendo aí de tudo, né? Tudo que ronda a gente, todos os perigos que rondam a gente e tudo de mal aí que pode acabar acontecendo quando a gente menos espera. Então, isso também fica como um alerta, principalmente nessa época. O bairro era um local chamado Florais da Mata, e esse bairro, pelo que eu pude ver ali por muitas coberturas que foram sendo feitas, principalmente da prisão, muita coisa ali que foi sendo mostrada na televisão, nós percebemos que é um bairro que está em desenvolvimento, então tem muitas casas sendo construídas, tem muita gente ali com casa nova, né, casas ali recém-feitas. Os fundos da casa dessa família tinham um terreno que eles estavam construindo uma casa, alguém ali estava construindo uma casa bem grande e que envolvia muitos trabalhadores nessa obra, e tinha um trabalhador nessa obra que morava na obra, então ele era um servente, né, um servente de pedreiro, um ajudante de pedreiro, e pediu para o dono da casa ali para poder morar no local. Parece que ele não tinha casa e ele acabou ali ficando na obra mesmo, dormindo na obra. Isso é uma coisa que é um pouco comum ter uma pessoa aí que acaba servindo ali para os dois, porque veja só, quando você está construindo uma casa, você deixa materiais, você deixa ferramentas, então quando você tem uma pessoa dormindo no local, você dá um canto para essa pessoa dormir, não é assim o melhor lugar possível, mas é um lugar para ela dormir e ao mesmo tempo ela ajuda você.
porque ela toma conta da obra, ela toma conta das coisas que estão lá, dos materiais, entre outras coisas. E foi justamente isso que talvez aí o dono, né, o dono provavelmente fez isso na melhor das intenções, deixou o homem dormir aí. E esse homem se chama Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 32 anos de idade. Segundo os amigos dele, ele era uma pessoa que trabalhava bem, não era uma pessoa que dava nenhum tipo de problema, ou faltava, ou alguém verificou qualquer tipo de comportamento estranho da parte dele. Era uma pessoa que estava trabalhando ali e o que eles sabiam é que ele estava dormindo na obra. Pois bem, os fundos, tá? Os fundos da casa dos Calvi Cardoso era exatamente aí esse local, a obra, né? Então depois que acabava a casa, começava esse outro terreno que estava em obras. Isso fazia com que ele conseguisse enxergar até pela altura do terreno e também por algumas coisas ali como andaimes, coisas assim que estavam sendo colocados no local para poder fazer a parte de cima, ele conseguisse entender a dinâmica da casa da frente, que era a casa dos Calvi Cardoso. Eu não vou falar o nome, eu vou falar só o senhor Calvi Cardoso, que era então o marido da dona Cleci, de 46 anos de idade, e também o pai da Miliane Calvi Cardoso, de 19 anos, da Manuela Calvi Cardoso e também da Melissa Calvi Cardoso. Então era uma de 19, uma de 13 e uma de 10. Essa as filhas e mais a dona Cleci, que tinha 46 anos de idade. Em um momento aí que essa obra já estava funcionando, provavelmente ele já estava, né, o Rogério já estava trabalhando nessa obra, parece que a dona Cleci, ela precisou viajar por alguns dias e teria deixado a filha de 19 junto com as filhas dela, que eram um pouco menores, para ficarem ali na casa e talvez o pai ali passasse algumas horas também trabalhando, porque ele era caminhoneiro, mas nada ali com as filhas aconteceu, nenhum movimento estranho, absolutamente nada. Porque, ao que tudo indica, o alvo, tá, do Gilberto, ele era realmente a dona Cleci. E isso depois vocês vão entender que tem um padrão e também vai ter uma assinatura, um souvenir, quem é que sabe, né? Porque a história, ela nos conta exatamente isso. Podemos dizer que ele é um psicopata? Não. Para dizer que uma pessoa é psicopata, primeiro você precisa ser um médico e segundo, você precisa ter muito tempo com essa pessoa para avaliar essa pessoa, para, enfim, fazer diversas coisas que eu nem tenho dimensão. Eu sei que a coisa é difícil. Então, nós podemos dizer que ele é sim um SK e não apenas pela família Malvi Cardoso. Depois vocês vão entender que eles não são os primeiros. Ele teria verificado toda a movimentação da casa, então isso já envolve planejamento. Sim, ele planejou o que ele ia fazer. E quando chega então a sexta-feira, da sexta para o sábado, do dia 24 para o dia 25, o esposo da dona Cleci liga então para ela, faz ali, né, uma ligação e tal, ela conversa com ele estaria trabalhando, ele foi fazer uma entrega em Cascavel, lembrando, ele era caminhoneiro, então ele acaba indo para o Paraná fazer essa entrega e elas teriam ficado em casa. Ao que tudo indica, foi logo depois do telefonema, então, para o marido, tá? Que a Cleci, ela acabou ficando acordada até um pouco mais tarde naquela noite, porque lembrando, era um final de semana. Então, ela teria ali ficado pela casa, ninguém sabe fazendo o quê. E o que o Rogério faz é simplesmente pular o muro. O que me deixou também em dúvida é porque eles teriam cachorros, então eu não entendi essa questão do cachorro, se os cachorros estariam presos, ou se os cachorros fizeram barulho, se vizinhos ouviram barulhos, ou se tinha até mesmo vizinhos ali tão próximos, porque teria ali que ter tido ali barulho. Não tem como tudo isso ter acontecido e não ter barulho nenhum, ninguém gritou, nada. Eu achei essa história um pouco estranha. O Gilberto, então, ele espera a madrugada, o comecinho ali da madrugada e faz o seguinte, ele pula para casa, porque ele estaria dormindo na obra, então ele pula para casa e tem intenção de entrar na casa ali por uma janela, como se fosse um vitrô. Fica entre um vitrô e uma janela em questão a espaço. Ele teria conseguido ali romper o lacre e entrou então por essa janela. Logo, ele teria ido até a cozinha, ele acabou saindo na cozinha ali e a intenção era ir até o quarto. Porém, ele acabou sendo surpreendido pela dona Cleci, que estava acordada naquela hora. Quando ela percebe que o homem está na casa, essas pessoas elas passaram por perícia, é por isso que essa é a dinâmica que a polícia coloca, que é a seguinte, tá? Ela teria encontrado com ele na cozinha e teria meio que assim tentado defender a família dela. E eu vou dizer para vocês que ela defendeu como uma leoa. Ela teria então visto ele lá e ela estava tentando proteger as filhas, então ela não queria deixar ali ele passar ou algo semelhante a isso, porque ela teria lutado muito com ele ali nessa parte ali da cozinha, talvez para que ele não chegasse até as filhas dela.
Ela também, no meio dessa luta aí, ela tinha muitos ferimentos dessa arma branca, né? Sabemos que é uma faca, mas não vou ficar falando aqui toda hora. Ela ficou com muitas marcas e também é o seguinte, antes dele pegar a faca e tal e usar no pescoço dela, ela teria, além de se defender, segurado ali o cabelo dele. Isso fez com que muito cabelo ficasse nas mãos dela. Cabelo e cabelo com bulbo capilar. E isso é muito importante, porque às vezes, mesmo você tendo cabelo, você até consegue tirar um DNA daquilo, mas quando tem o bulbo é muito mais ali importante, tem muito mais DNA. E o que é bulbo capilar? Bom, acho que vocês já repararam, quando você tira uma sobrancelha ou um cabelo que a pontinha, ali bem na pontinha parece ter uma coisinha branca, aquilo ali é um bulbo, tá? Então, ela arrancou a ponto desses cabelos ali saírem com bulbo. Então, ela teria deixado ali falhas muito evidentes ali nessa pessoa para ter tirado ali com bulbo e uma quantidade ali relativamente grande, porque a polícia depois conseguiu encontrar preso na mão dela. Esse ferimento que ele acabou fazendo então na garganta dela fez com que aos poucos a vida dela fosse se esvaindo, mas isso não é um processo rápido, é um processo que os peritos, aí, os especialistas, eles calculam que pode variar de 7 até 12 minutos, dependendo da quantidade de fluido que a pessoa tem no corpo. Enfim, a gente imagina que é muito, né? Porque acaba saindo ali todo o sangue ali do corpo da pessoa, e enquanto isso a pessoa ela segura, ela tenta fazer o máximo possível ali para conseguir se proteger, né? É quase que uma coisa natural ali, para conseguir se manter ali vivo, e talvez nesse momento ela tenha feito barulho e a confusão toda fez barulho. E a filha dela, de 19 anos, ela acaba então chegando no local, né? E visto ali a situação, tenta proteger a mãe, tenta ajudar a mãe, fica também com ferimentos, ali, ferimentos de defesa, todos eles produzidos por essa arma branca. Então nessa hora ele também faz a mesma coisa com ela, tá? Com o pescoço dela, e as duas elas ficam ali, enfim, as vias ali de, né, darem ali os seus últimos suspiros. Mas ele não deixaria que isso fosse feito de uma forma pacífica. Não satisfeito com o que ele tinha feito, ele também violou os seus corpos enquanto elas estavam ali nos últimos momentos, nos últimos segundos ali de vida, ele ainda estava ali abusando delas. Então isso foi uma coisa que a mãe deve ter visto acontecer com a filha, ou a filha acabou vendo acontecer com a mãe. Ele deixou ambas sem roupa, então isso é uma coisa assim que talvez até nem tivesse tanta necessidade, mas ele fez questão de fazer. Sim, gente, esse homem é um monstro. E é claro que uma menina de 10 e uma menina de 13 anos de idade não iria dar para ele nenhum tipo de perigo, né? Nada, né? Absolutamente nada. Mas ele não estava satisfeito. Então ele teria ido atrás das meninas, e aí é uma coisa que diverge um pouco, porque eu vi o delegado falando, o delegado Bruno, ele comentando que a porta do quarto das meninas estava com marcas ali de mãos que estavam sujas, né, sujas de sangue. Então, provavelmente ele forçou a porta para tentar entrar e, enfim, pegar as meninas lá dentro, e ele teria ido então atrás das de 13, que ele fez a mesma coisa. Ela teria inclusive corrido ou tentado fugir, também tentado se defender, mas ele fez a mesma coisa que ele fez com a mãe e com a irmã. Ele teria feito com as meninas de 13 anos de idade, incluindo retirar as roupas dela. E nessa hora é que a gente pensa, meu Deus, tem as de 10 anos de idade. Eu acredito que dentro daquele frenesi todo, de tudo que ele já tinha feito, de 10 anos de idade, depois ele vai dizer pro delegado que ela estava gritando muito e que ele ficou com medo que depois ela fosse falar para alguém, ou alguma coisa relacionado a ele, falasse sobre ele, então ele teria ido até o quarto dela. E essa de 10 anos de idade não teria acontecido nenhum tipo de uso, e também não teria acontecido também a utilização dessa mesma arma branca. Ele teria utilizado ali aparentemente um travesseiro, porque a polícia conseguiu encontrar marcas, né, de dedos ali no travesseiro, na fronha do travesseiro, e ela teria sido asfixiada. Então as 4 estavam sem vida. Isso do dia 24 para o dia 25. Depois de tudo isso, ele também teria pegado ali as roupas íntimas, parece que das menores ali, das mais novas, e teria levado com ele. Ele não roubou absolutamente nada da casa, ele simplesmente foi embora,
voltou para a obra e foi dormir. No dia seguinte ele teria trabalhado normal, tudo certo, ninguém percebeu nada de diferente. É que no próprio sábado lá, o pai, ele estava preocupado, porque ele estava ligando e ninguém atendia na casa, ninguém atendia no celular, ninguém atendia mensagem, ninguém atendia os telefones. Então ele fala com o amigo dele, pergunta se não tem uma pessoa ali por Sorriso para passar em frente à casa dele, saber se estava tudo bem com a mulher e com as filhas dele, e essa pessoa, pelo que eu entendi, não tinha mais alguém que pudesse passar ali. Ele estava muito preocupado mesmo, mas ele nem imaginava que nesse momento aí elas não estavam mais com vida. No dia 27, então na segunda-feira, os vizinhos percebem que nem a mãe nem as filhas teriam saído de casa. A Miliane, que tinha 19 anos de idade, ela cursava agronomia, então ela teria que sair para ir para a faculdade. Também tinha a escola das meninas, e todo mundo percebeu que nada acontecia na casa, ninguém saía. Teve também uma questão com os cachorros, e é isso que eu não entendo. Os cachorros não fizeram nada, os cachorros não fizeram barulho. Onde estavam esses cachorros? Por quê? Os vizinhos, percebendo a falta de movimentação, teria chamado a polícia, e a polícia também teria mandado um bombeiro, porque é o seguinte, tinha 2 cachorros ali soltos. Então o bombeiro chega no local para conter esses cachorros. Quando ele, enfim, entra, na casa, ele percebe que não era uma questão só dos cachorros, tinha alguma coisa errada na casa. E olhando assim, as janelas, ele percebe que tinha uma janela ali que estava arrombada. Ele olha direitinho ali e vê que o trinco, ele foi de fato ali arrancado, ele foi ali de fato forçado e quebrado. Então o que ele faz? Ele olha, e vê que ele consegue passar pelo aquele mesmo vão que o Rogério teria passado e feito tudo o que fez. Só que ele não tinha a menor ideia do que ele ia encontrar lá dentro. Então o que ele faz é tentar passar, por esse vitrô, tentar passar por essa janela, e quando ele sai do outro lado, ele já se depara com a primeira, uma das meninas ali, numa situação em que ela estava sem suas roupas, ela também estava suja, sabemos, teve muito líquido vermelho e tal, então ela estava suja e ele não conseguiu entender direito quem era ou qual delas era, então ele acionou, acredito eu, que a polícia, porque logo em seguida a polícia chega com muita gente mesmo, chega delegado, chega a perícia, e aí eles entram na casa para poder saber ali, o que tinha acontecido. E aí é o seguinte, perto da cozinha eles encontram a mãe, um pouco mais adiante eles encontram a Miliane, que era a filha de 19 anos, depois eles vão encontrar também a Manuela, e depois eles encontram a Melissa, tá? A Melissa parece que ainda estava no quarto dela, e todas ali estavam sem suas roupas, todas tinham passado ali por abuso, tá? Por abuso S, menos as de 10 anos de idade, que ele não teria feito, enfim, nada com o corpo dela. E foi a um ponto que depois no IML, quando eles vão fazer os exames ali com as pessoas, que eles encontraram, as meninas, eles encontram inclusive material genético dentro delas. Se deparando com essa situação, a única coisa que é uníssono entre todos que foram envolvidos aí nessa cena, nessa chegada, é a seguinte: ninguém mais consegue ser a mesma pessoa. Todo mundo tá mais gaguejante do que eu quando vai falar desse caso, porque é uma coisa difícil de contar, é difícil de explicar, é difícil de você tentar passar, uma notícia dessa para frente e explicar para as pessoas que estão ao redor quando tá todo mundo perguntando. E nessa hora, até mesmo o próprio delegado, a palidez do delegado é visível, você vê a palidez de todos, mas o delegado você vê que tá meio fora. E a gente também tem que lembrar o seguinte, tá? Além da cena em si, tem todo o cheiro, tem tudo, Porque tudo teria acontecido de sexta para sábado e elas teriam sido encontradas então na segunda-feira. Eu acredito que nessa hora isso nem contou muito, porque eu acho que todo o resto ali roubou qualquer consciência deles ali no momento. Porém, pessoas treinadas são pessoas treinadas, e aí eles deixaram também pessoas que, além de serem profissionais, também são pais, são filhos, são irmãos, e nessa hora eles queriam encontrar quem era a pessoa que tinha feito aquilo. Eles não sabiam muito bem por onde procurar, mas era muito evidente por onde começar. O delegado, juntamente com a perícia, eles teriam encontrado marcas de chinelo, pisar, a pessoa pisou ali por cima e deixou marcas, e também tinha os tufos de cabelo nas mãos da Cleci. Só que isso aí demoraria um tempo para saber de quem era, aquele cabelo e tudo mais, mas a questão das pegadas não.
Então, alguém ali, inclusive da imprensa, teria dito, né, pro Dr. Bruno, olha, tem uma obra aqui no fundo, cheio de homens trabalhando. Nessa hora, não teve jeito, ele foi lá, viu aqueles homens lá, juntou a polícia, falou, bom, vamos começar aqui levantando quem são as pessoas. E uma coisa já gerou estranheza em todo mundo que estava ali. Quando uma coisa dessas acontece, gente, em qualquer lugar, junta muita gente ali para querer saber o que aconteceu. E o pessoal da obra foi até o local porque era muito próximo, só que o Rogério não foi. Até então isso passou um pouco despercebido para a polícia, só que a polícia começou a levantar nome por nome para ver se essas pessoas tinham antecedentes criminais. Só que faltava então o Rogério, porque nenhum deles ali tinha antecedentes criminais, mas o Rogério tinha. O Rogério tinha uma acusação de latrocínio, Goiás, onde ele teria ficado preso por 4 meses e acredito que o status dele era foragido, e também tinha uma questão ali de uma moça que ele também teria atacado, que ficava numa cidade a 60 quilômetros ali de Sorriso, então era próximo, e ele teria feito 2 meses antes de atacar a casa, então, dos Calvi Cardoso. Ele teria entrado na casa dessa mulher, ele teria atacado ela e ele só não acabou com ela porque outra pessoa acabou se envolvendo no meio, foi uma grande confusão, as pessoas ficaram machucadas, mas ele conseguiu fugir. E depois disso ele foi ali andarilhando de um canto para o outro até ele chegar na casa, então, desse homem aí que estava sendo construída, e acabou sendo contratado e ficou morando nesse lugar até encontrar suas próximas vítimas. Nessa hora, então, o delegado vê também uma outra coisa, que a cabeça dele ali, né, o cabelo dele tinha umas falhas ali muito feias, e na hora ele lembrou do cabelo que tinha nas mãos da dona Cleci. E aí também ele pede o chinelo, ele fala, eu quero o seu chinelo, ele diz, eu não tenho chinelo. E aí é meio impossível, quase todo mundo ali estava de chinelo, até as pessoas que estavam trabalhando com ele acharam estranha ali a atitude dele, até que pressionado eles apertaram e ele acabou dando o chinelo dele, e aí não precisou de mais nada, foi uma questão de medir, de olhar o solado, e disseram, a gente quer a roupa. E aí ele vai até um local que eles colocam ali como container, porém eu tenho que dizer uma coisa aqui, tá? Eu sou muito observadora em relação a cenas e locais. Isso é uma coisa que eu consigo ganhar rápido, só ali vendo, né, como as coisas aconteceram. E eu vi essa ação da polícia pegando ele, tirando ele do lugar. E eu vi 2 coisas que eles poderiam considerar container. Um deles era um tambor, não era bem um container. E o outro, de fato, era ali muito parecido com um container aberto, acredito que para colocar até mesmo ali as coisas, a sujeira da obra e tal, que, né, que é o entulho da obra que eles acabam colocando, mas eu acredito que ali tinha tanto coisas nesse tambor como também nessa parte aí que parecia um container. Porque de um lugar ele teria tirado as roupas que ele teria utilizado no dia, né, no dia que ele teria, enfim, feito tudo isso. E na outra ele teria tirado as roupas íntimas que ele teria tirado das vítimas dele e guardado. E parece que surgiu uma palavra dentro da delegacia chamada souvenir. Então ele teria levado aquilo como lembrança ali para ele ficar cheirando, para ele, sei lá, para o que ele queria aquilo. E ele teria levado ali como lembrança. Então isso ele leva com ele carrega isso com ele. E é por isso que eu estou chamando ele de serial killer, porque sim, eles fazem esse tipo de coisa, tem todos os elementos ali de uma pessoa que não apenas tira a vida de pessoas em série, mas que também guarda lembranças. Isso é uma coisa que realmente, talvez futuramente, uma pessoa estudando essa situação toda, ela chegue à conclusão que ele é realmente um psicopata, o que não faz dele um doente. Lembrando que psicopatia não é uma doença mental, mas um transtorno social, então isso não faz com que ele seja uma pessoa que não responda por si, e é muito importante isso ser ressaltado aqui. Isso é imundo, bestial, mas não é uma doença. Então, a questão toda é a seguinte, quando eles percebem todas essas coisas, eles levam ele para a sede policial e até acham que ele vai ter ali alguma resistência. Eles não algemam ele, coisa que também foram lá meter o pau na polícia, falar que eles não tinham algemado o cara. Pra quê? Sendo que tinha um monte de policial ali, eles não iam fazer como aconteceu com o Thiago, né? Deixar ele passeando pelo local. Não, eles realmente prenderam ele. Ele foi até a delegacia, o depoimento dele foi tomado e, pasmem, ele conta com
todos os detalhes, tudo que aconteceu, como aconteceu, ele levou, o que ele fez com as peças das meninas, ele teria contado tudo e a polícia também já sabia dos antecedentes dele. Segundo o delegado, foi tão nojento, mas tão nojento que 2 dos policiais não aguentaram ouvir até o final, porque você não pode fazer aquilo que você de repente como ser humano tá com vontade na hora, porque é contra a lei, né? Então você precisa escutar o que ele tem, você precisa ser profissional, ouvir o que ele tem para dizer, você precisa, né, se ater a cada detalhe e ainda conter a população, porque a população estava do lado de fora e queria chegar, enfim, né, justiçamento nessa hora. Queriam um justiçamento. Talvez, se fossem outras épocas ou policiais menos éticos, eu não sei se isso aí não teria acontecido. Independente da cena, independente de tudo que viram e tudo que causou a eles, né, ter passado por essa situação, eles queriam talvez aí que ele pagasse, eles querem que ele pague com a lei, sabendo que essa lei que a gente tem é capenga, é ruim, mas mesmo assim eles ainda acreditam nela. Então os delegados escutam tudo, os investigadores escutam tudo, ele acaba assumindo tudo, né? Sai de lá com tudo assumidinho e aí a polícia se depara com essa questão, iam levar ele para uma penitenciária ali mesmo, aconteceria um justiçamento, então o que eles fazem é algemar, aí eles algemam tanto as mãos quanto os pés, e levam ele de helicóptero até um local seguro, levam para uma outra cidade para que ele possa ficar numa penitenciária ali especial e não tenha contato ali com pessoas que possam feri-lo, porque sim, tá? Por mais que a polícia coloque, saiba que a obrigação deles é levar para uma... Nada pode acontecer com essa pessoa, tá? Ele fez tudo isso com uma mulher e com as filhas dela, mas nada pode acontecer com eles, porque senão a polícia acaba respondendo processos aí duríssimos se acontecer qualquer coisa com essa pessoa. E também a pessoa que encostar nele, tá? Então um popular ali que encosta nele vai pra cadeia mais rápido do que ele. De maneira nenhuma, de forma nenhuma, eu tô dizendo que essa é a melhor forma de resolver as coisas, mas a gente sabe que é uma coisa que pode acontecer sim e que a polícia tem que ficar de olho, porque senão as pessoas acabam, mediante, né, a uma situação dessa, uma situação que mexeu com uma cidade, uma situação que acabou saindo em todos os jornais do Brasil, em jornais fora do Brasil. Foi uma história que mexeu com muitas pessoas. Esse delegado, ele falou com muitos veículos de mídia, muitos veículos de imprensa, porque todo mundo queria uma explicação referente a isso. Chegaram até mesmo a ventilar que teriam pegado ali esse cara como se fosse um qualquer para poder assumir a culpa, quando na verdade não, tá? Quando você acompanha tudo, você verifica que tinham todos os elementos ali, tudo, até ele assumir, tá? Ele confessou, então não é ninguém que achou nada, ele confessou. A única coisa que eu fiquei em dúvida em relação a tudo isso é a questão dos cachorros, é a questão do barulho, porque não é possível que tudo isso tenha acontecido e ninguém ouviu nada, isso é uma coisa muito estranha. Nós sabemos que são 4 pessoas, então mesmo sendo rápido, o rápido não é rápido o suficiente para ninguém ouvir absolutamente nada, a menos que a casa fosse muito afastada da casa lateral e eu não peguei nenhuma imagem que desse para ver além da casa dos Calvi Cardoso e da casa dos fundos. Então eu não sei quem morava ali ao lado, tá? Eu só sei que foi o suficiente sim para perceberem que eles não estavam saindo de casa e chamado a polícia. Eles não têm dúvida em relação ao abuso, porque tem material genético do Rogério, e as 4 foram veladas na igreja Assembleia de Deus, que era a igreja que elas frequentavam. Lá elas foram veladas e depois também elas foram sepultadas. A questão toda é a seguinte, né? Depois disso, o que acontece? Começam a fazer umas perguntas pro delegado que, sinceramente, chega a dar vontade de dar risada. Como, por exemplo, por que ele estava solto? Por que ele estava solto? Por que ele estava solto? Ele estava solto porque daqui a pouco ele tá solto também. Daqui a pouco, depois de tudo isso que ele fez de novo, ele tá solto também. Porque, veja só, essa é uma situação, eu fiquei prestando muito atenção em questões que a gente está vendo aí, talvez até no exterior, em questões aí que a gente está vendo de conflito e tal, e que uma cena dessa, quando acontece, é levado para a ONU, é levado para vários lugares, e a gente vê, né, quantas pessoas se juntam, se mobilizam para tentar dar um jeito e que aquilo não aconteça mais, nem de um lado, nem de outro, e eu apoio, porque esse tipo de coisa não tem que acontecer com ninguém. Tá se perdendo a vergonha, porque cada vez mais está compensando, cada vez mais rápido essas pessoas estão saindo da cadeia. Veja só, esse homem, ele foi colocado para trabalhar nessa obra, ele foi ter um teto nessa obra, ele tinha dinheiro nessa obra, e ele era um fugitivo.
Ele estava para lá e para cá sendo um fugitivo. Então, como que você não sabe o que essa pessoa já fez? Como é que você não sabe que essa pessoa já atentou contra a vida de uma pessoa, tirou a vida de outra pessoa em outro estado e ela pode continuar? E ele só não fugiu porque ele não quis, porque se ele quisesse fugir, era só ele ter ido embora e nunca mais aparecer, porque ninguém tinha endereço fixo dele, talvez não tivesse um documento, talvez não tivesse absolutamente nada. Eu só chego à conclusão de que cada dia mais quem tá preso somos nós. Somos pessoas que não estão fazendo mal para outras pessoas, que não estão agindo ou infringindo nenhuma regra ou nenhuma lei e ainda dando muito dinheiro, mas muito dinheiro do nosso salário, muito dinheiro do nosso trabalho para assistir a polícia trabalhar, colocar esse cara preso, colocar um cara como esse preso e depois ver ele simplesmente saindo, depois ver ele saindo em saidinha e o cara não vai voltar. Se ele tem uma saidinha, se ele tem um regime de progressão de pena, o cara não volta. Quem é que vai tomar conta desse pai? Como é que você convive com uma situação dessa? Como que você um dia tem uma família, uma casa, você tem uma esposa que você é casado aí há mais de 20 anos e de repente quando você volta você não tem nada. Tiraram tudo de você e o cara tá assumindo ali, assumindo e você sabe que ele poderia estar preso, que se ele tivesse preso, que era onde ele deveria estar, a sua família estaria viva. O que uma pessoa assim sente, e sabendo ainda o que aconteceu com as filhas e sabendo o que aconteceu com a esposa, o que um homem como esse sente? Você perde a esposa, você perde os seus filhos, os mais novos, você perde a sua mais velha, que alguém ali estava ralando muito, não só o pai como a mãe, os dois trabalhavam e pagando essa faculdade e estruturando sua casa, estruturando a sua família, pagando uma fortuna de imposto todos os anos. A gente tem uma menina desaparecida que ninguém consegue saber o que pode ter acontecido. A gente tem aí agora uma família que acontece uma coisa dessas, só que a gente não tem uma lei para colocar esse cara, sei lá, pelo menos o tempo que ele tem que ficar, 40 anos dentro da cadeia. A gente não pode fazer isso, não vai ficar 40 anos, e a gente sabe disso. Não, você não agiu em legítima defesa, você não tinha nenhum motivo, não existe um motivo para se fazer, mas aqui no caso não era nada, foi só ali a vontade dele. Ele é vazio por dentro, ele é vazio por fora. Ele só é uma máquina de destruição. E aí, faz o que num caso desse? Cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês. Por vocês, pela família de vocês e também pelos seus vizinhos. Principalmente em apartamentos. Tomem muito cuidado. Casas também, mas apartamentos também. Existem apartamentos que são muito silenciosos. Às vezes as coisas acontecem dentro deles, a pessoa sai e ninguém nem sabe. Tem apartamento com portaria, tem apartamento sem portaria, tem apartamento sem câmera pelos corredores, tem de tudo. E infelizmente hoje, ou a gente vive num Big Brother, ou a gente vive com as melhores das travas e monitoramento, ou a gente acaba sim vítima de alguma coisa mais cedo ou mais tarde. Uma coisa pequena, ou até mesmo uma coisa que a gente pode até nem sobreviver para contar. Então acho que isso é uma coisa importante da gente lembrar, e talvez seja aí uma coisa que a gente já tenha que se acostumar, uma vez que a gente sabe que muita coisa não vai mudar, pelo menos não tão cedo. Essas pessoas só precisam crescer, sabe? Tem pessoas aqui que precisavam crescer, precisavam se tornar adultas. Tinha uma mãe aqui com seus filhos, então acho que é bem importante de lembrar. Coloquem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso. Tenham muito respeito, por favor. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana, super beijo e até o próximo vídeo.